Pessoal, tudo bem? Bom dia, pessoal. Bom dia. Vamos esperar uns 2 minutinhos para o pessoal conseguir entrar. Ótimo. Pessoal entrando, bom dia, pessoal. Aqui já passamos os 2 minutinhos. Pessoal, mais um minutinho aí a gente inicia, tá bom? Vamos só aguardar mais um minutinho aí pro pessoal ir entrando. Aí a gente dá início aqui. Já vou pegar aqui, pessoal. Vou compartilhar minha tela. E aí, pessoal, vou pedir a gentileza aí de vocês confirmarem se já estão vendo minha tela, por favor. Eu tô vendo. Perfeito. Bom, Glória, acho que a gente já pode dar início, certo? Sim, por favor. Perfeito. Então, pessoal, bom dia a todos. Obrigado aí por estarem participando de mais um webinar da Drop, né? Hoje a gente vai trazer o tema aí da nossa série de segurança em nuvem, tá? É o episódio 25. Então a gente já fez bastante episódios aí sobre vários temas e hoje a gente vai trazer algo um pouquinho mais específico, né? O tema hoje é segurança em cloud, desafios reais e soluções eficazes, né? A gente falar um pouquinho, né, justamente dos desafios que a gente tem hoje nesses ambientes, que muitas vezes são complexos, muitas vezes são ambientes interligados de alguma forma, mas que de fato aí necessitam e muito, né, dessa questão de segurança para a gente de fato manter os nossos dados protegidos, nossos serviços protegidos, que querendo ou não, né, estão sendo armazenados, gerenciados aí por esses ambientes. Deixa eu passar aqui. Bom, pessoal, para quem não me conhece ainda, eu sou o Diego, sou o CTO aqui da Drop Hill, né? Tenho graduação em segurança da informação, algumas certificações na área. Tenho também aí já uma boa experiência, são mais de 10 anos de experiência na área. E tem aqui também, pessoal, quem quiser me adicionar no LinkedIn, tem o QR Code ali para quem quiser ali me adicionar, fique à vontade.
Hoje, junto comigo, está o Andrei. Andrei, quer dar um olá aí para o pessoal? Claro, claro, perfeito. Obrigado, Diego. Pessoal, bom dia a todos. Prazer em estar falando aqui com vocês. Queria agradecer primeiro o time da Drop, o Diego aqui, em convidar a fazer parte aqui dessa webinar, dessa série de eventos, né, que está acontecendo. Eu agradeço a vocês pela presença aqui hoje. Meu nome é Andrei Souza, eu sou Sales Engineer na M3 Corp. Eu já sou graduado em rede de computadores, MBA em Cybersecurity, diversas certificações. Já lecionei também na parte de certificações de segurança da informação, como ISO 27001, então tenho algum conhecimento aí nessa parte de segurança e vou compartilhar um pouquinho hoje com a gente vai ter um bate-papo para falar um pouco mais sobre essa parte de segurança em nuvem. Obrigado, Boa, Diego. Boa, excelente, André, excelente, muito bom. Você foi modesto, né? O André é muito fera aí na nossa área, então sempre agrega muito aí nas nossas apresentações, nos nossos webinars, né? Um grande parceiro aqui da Drop. Pessoal, aproveitar também, né? Quem não segue a Drop, tem aqui também o Instagram, o LinkedIn da Drop. A gente compartilha muito conteúdo, muito material bacana da nossa área, notícias, enfim, né? Sempre tem informações novas sobre eventos, né? Informações relevantes da nossa área. Então, quem quiser aí seguir a Drop, por favor, fica à vontade também. Mas, e agora também, né, só relembrando aqui um pouco mais dos nossos webinars, né, a gente tem aí um total aí de 34 que a gente vai executar, né, então a gente já passou a série Ransomware, já passou a série, né, Segurança em Aplicações, e agora a gente está nessa série, então, finalizando hoje essa série de Cloud Security, tá, pessoal? E já fazendo aqui a chamada aí para o nosso próximo webinar, né, que vai ser no dia 9/9, que vai iniciar a série Compliance, né, pessoal? Então, muito importante também esse tema, falar um pouquinho sobre gestão de riscos e compliance, ISO 27001, 27701, frameworks do NIST, né? Então, a gente sabe muito bem que hoje uma área de segurança da informação, ela precisa ter uma base, e com certeza a base vem dessa parte de governança, nessa parte de gestão de riscos, que é extremamente importante. Lembrando também, né, pessoal, o objetivo da Drop Hill é, de fato, trazer tranquilidade para os nossos clientes, né, para justamente ajudar no dia a dia a desenvolver ambientes mais seguros, a trazer, de fato, a camada de segurança para os ambientes dos nossos clientes. Então, essa caneca, né, ela é muito famosa, a gente distribui ela nos nossos eventos para os nossos clientes, e ela quer justamente levar isso, né, levar essa questão da tranquilidade mesmo para que as equipes de segurança elas consigam, né, se focar realmente no negócio de cada uma das empresas aí onde estão atuando. Bom, a Drop também, lembrando, nós somos uma empresa com sede aqui em Canoas, no Rio Grande do Sul. Temos escritório em São Paulo, escritório em Vila Velha e também uma atuação comercial em Brasília, no Distrito Federal. Então, essas são nossas posições atuais, tá bom? E aí, sem mais delongas, a nossa programação de hoje. O que a gente vai falar hoje, tá, pessoal? Vamos falar sobre os principais problemas, né, em cloud, em ambientes em nuvem, incidentes, falar um pouco sobre adversários, né, um item aqui bem relevante, como resolver esses problemas, como a gente para os adversários e também falar sobre a plataforma de Cloud Security da CrowdStrike, né, que querendo ou não, é um dos motores que a Drop Hill utiliza justamente para oferecer seus serviços sobre segurança em ambientes em nuvem, tá bom? E por fim, também, claro, a gente tem perguntas e respostas e o nosso famoso sorteio aí no final do webinar. Perfeito? Então tá, pessoal. Para a gente iniciar, vamos falar um pouquinho sobre os principais problemas que a gente tem hoje nos ambientes em cloud. E o primeiro deles é a questão do multi-cloud.
Hoje a gente sabe que a maioria das empresas, né, elas já estão nascendo na nuvem. Então, aí quando a gente vê uma nova empresa surgindo, né, uma empresa de tecnologia principalmente, a gente não vê mais aqueles ambientes com os data centers on-premises, toda aquela questão de infraestrutura, né, e tudo mais física. A gente já vê, né, a maioria das empresas já adotando essa questão de nuvem por uma certa praticidade, né, por uma flexibilidade maior de ambientes, né, a parte de serviços que elas oferecem. Então, se torna uma oferta muito atrativa, né, se torna algo muito relevante para essas empresas. Porém, né, a gente sabe muito bem que todos esses ambientes, todos esses players de cloud hoje, né, hoje são muito complexos e existe uma vasta quantidade de serviços. Né? Então, se a gente, por exemplo, for pegar as principais nuvens públicas hoje, cada uma delas tem mais de 200 serviços, vamos dizer assim, mais ou menos. Então, só nisso já começa uma grande complexidade, né, de você gerenciar tudo isso, né, de uma certa forma, de olhar para a segurança, então nem se fala, né, porque realmente começa a se tornar muito complexo. E as empresas também estão adotando muito essa questão de ter uma parte dos serviços em uma nuvem, outra parte de serviços em outra nuvem, muito por questão de estratégia, por questão de orçamento, né? Então, imagina, se com uma nuvem já é complicada, imagina com ambientes multi-cloud, né, onde realmente, né, seus serviços, os seus ativos estão divididos em clouds diferentes. Realmente a complexidade aumenta muito, começa a ficar muito difícil, né, tanto de gerenciar como de colocar camadas de segurança nesses ambientes. Outra questão, configurações inseguras. Aqui a gente está falando de não adotar as melhores práticas de segurança da informação. Então, vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, um bucket de armazenamento exposto publicamente. Um firewall mal configurado, que, por exemplo, possibilita acessos externos. Ou uma interface de gerenciamento sem autenticação. Enfim, né? Então, a gente está falando realmente de aplicar melhores práticas de segurança. É um problema, é um desafio, né, hoje das equipes de segurança, principalmente. Permissões excessivas, pessoal. Dentro das clouds hoje, são inúmeras roles, inúmeras permissões que a gente vai dando para os usuários e a gente realmente não sabe se ele precisa de todas essas permissões. Será que ele precisa de uma permissão administrativa para executar as tarefas do dia a dia? Então, aqui a gente está falando usuários com acesso administrativo sem necessidade, credenciais de serviço com privilégios amplos, né, ou sem rotação de senha, por exemplo, ou uma falta de um múltiplo fator de autenticação, ou um controle de sessão ativo, né, sobre esses usuários. Outro item, detectar ataques em execução. Como que as equipes hoje conseguem identificar se existe um criminoso dentro dessa cloud? Como que faz isso? Né? Um ransomware em tempo real ali criptografando dados de VMs ou containers. Uma movimentação lateral ali entre os ativos que estão sendo gerenciados dentro dessa cloud, né? Ou até mesmo a questão dos usuários. Hoje os criminosos eles estão muito sofisticados, usando, por exemplo, ferramentas legítimas para atuar dentro dos ambientes. Então, como que a gente faz, né, para detectar isso? Isso é um problema real hoje que as equipes de segurança enfrentam. Sem contar vulnerabilidades. Hoje, diariamente, surgem inúmeras vulnerabilidades. E aí aqui a gente está falando exploração de APIs, né, serviços gerenciados, a parte de execução de código remoto, que existe muito hoje, né, em containers, em funções serverless, por exemplo, escalonamento de privilégios em multi-tenants. Então, existem vários
CVEs aí já publicados também que existem nesses ambientes. Então, a gente também precisa, é um desafio, a gente gerenciar as vulnerabilidades desses ambientes. A parte de exposição de dados, então, logs com dados sensíveis armazenados sem criptografia, dados pessoais em buckets públicos, por exemplo, né? Integrações que compartilham dados sem nenhum controle. Então, existem muitos esses problemas, né, esses desafios, e claro, a parte de resposta, como que as equipes de segurança respondem a tudo isso? Elas têm, por exemplo, um playbook automatizado para conter um incidente cibernético, uma ameaça digital, por exemplo, a demora para revogar uma credencial que foi comprometida, ou até mesmo uma falta de integração com soluções de segurança. Então, vejam como são grandes os desafios e complexos, né, esses desafios que a gente tem nesses ambientes em cloud. E aqui tem um gráfico, pessoal, que mostra um pouco também, né, a evolução aqui da porcentagem, né, o crescimento dos incidentes cibernéticos sobre os ataques cibernéticos sobre as clouds. Né? De 23 para 24, a gente teve um aumento ali de 40%, mais ou menos. E de 24 para 25, mais que dobrou. Então, é ativo, tá? É real, é real time agora esses ataques. Então, estão acontecendo, estão se multiplicando, né? E aqui a gente tem, inclusive, algumas fontes aqui que a gente usou a própria CrowdStrike como fonte para pegar esses dados, né? Eles fazem muito esses estudos comparativos e, de fato, aqui a gente vê essa evolução, tá, pessoal? Aqui eu trouxe um pouco também de alguns incidentes e eu destaquei aqui, né, as clouds. Então, para justamente a gente ver que nenhuma delas está livre de um ataque cibernético. Então, aqui a gente dá um exemplo, por exemplo, do Google Cloud, né, de uma vulnerabilidade do Cloud Imposer, que aconteceu em setembro de 2024, é uma vulnerabilidade que a gente comentou ali atrás, de execução de código remota, então permite que os atacantes consigam, né, fazer execução de códigos de uma maneira remota, sem estar com um acesso ativo dentro da cloud, por exemplo. Então ela permitia fazer escalonamento de privilégios e acessar diversos serviços dentro do Google, né? Isso a técnica que eles utilizavam permitia que, por exemplo, você colocasse um pacote malicioso, substituísse um pacote legítimo. E isso afetava milhões de servidores. Mas, claro, nesse sentido do Google, essa vulnerabilidade ela foi detectada, né, por um player e até então não se tem nenhum incidente confirmado sobre essa vulnerabilidade. Mas era uma vulnerabilidade extremamente crítica, tá, pessoal? A Azure, em agosto de 2025, teve lá o grupo Hacker Store, né, ele explorou ali falhas no Microsoft Entra ID para exfiltrar e deletar dados em ambientes Azure, sem usar um malware. Então, eles usavam credenciais comprometidas, ou seja, credenciais vazadas, expostas em Surface Web, Deep Dark Web, conseguiam fazer escalonamento de privilégios e tinham acesso global ali dentro desses ambientes. E aí as empresas tiveram aí seus dados apagados, tiveram também extorsões feitas via Microsoft Teams, então foi um alvo ali exclusivo ali sobre a Azure. AWS, dezembro de 24, né, o ataque ali explorou um misconfiguration, né, uma instância ali da AWS mal configurada, que estava expondo vários dados sensíveis, como os credenciais, chaves API, código-fonte, dados de cliente. Então, ali os grupos de criminosos usaram uma tática de escanear milhões de sites em busca dessa vulnerabilidade específica. E aí conseguiram, né, pegar esses dados e estavam vendendo eles ali em grupos de Telegram privados.
E por último, ali a parte do Oracle, né? Teve ali em 2025, em março de 2025, ali um incidente confirmado, né? O confirmado ele foi em abril, que teve um vazamento aí de cerca de 6 milhões de registros, né? Tiveram uma estimativa de 140 mil tenants da Oracle aí afetados por esse incidente, né? Foi uma exploração de um CVE do Oracle Access Manager, e aí foram dados filtrados como chaves de autenticação, dados pessoais como e-mail, cargos, números de telefone, e aí a gente teve aí vários clientes afetados e eles começaram a receber, né, notificações privadas do nada. Então, para vocês verem aí que realmente nenhum desses ambientes aí está livre, né, desses ataques. Falar um pouquinho também sobre o panorama, né, dessas ameaças. A gente teve aqui, esse aqui também são dados aí que a gente pegou do Global Threat Report da CrowdStrike, que foi divulgado agora em 2025. Inclusive tem o QR Code aqui, pessoal. Quem quiser pegar e ter acesso a esse report, é bem legal mesmo. Tem várias informações, insights bem relevantes sobre o universo aí de incidentes, né, cibernéticos. Então, quem quiser aí, está aqui disponível para vocês poderem baixar e ter acesso. Mas o que eu separei aqui? Principalmente, né, um aumento de 442% de ataques de phishing por voz. Então, aumentou muito essa tática pelos grupos criminosos. Uma tática que tem principalmente alvo as centrais de suporte de TI. Então, os caras ligam lá, se passam ali por um usuário que está tendo problemas de senha ou de acesso e usam isso como uma porta de entrada para fazerem aí intrusões nos ambientes. A gente teve também um aumento de 50% de Access Broker. Isso aí, por exemplo, pessoal, é a questão de obter um acesso inicial explorando vulnerabilidades. Esses grupos, eles se especializaram em explorar vulnerabilidades para quê? Para conseguir esses acessos e depois revendê-los para justamente alimentar esse ecossistema criminoso, viabilizando, por exemplo, ataques de ransomware, né, como a gente comentou ali, extorsão de dados ou até outras ações maliciosas. Isso mostra, né, pessoal, como isso está crescendo muito, esse ecossistema criminoso, ele está evoluindo muito. Essas quadrilhas, elas realmente estão se especializando nessa exploração dessas vulnerabilidades. E aí já vem o próximo item ali, 52% dessas vulnerabilidades, elas são ligadas ao acesso inicial dentro dos ambientes, né? Então, isso proporciona que esses grupos, eles consigam, né, de fato, eles estão expandindo essas técnicas e eles estão sendo muito mais rápidos em entrar dentro dos ambientes através dessas vulnerabilidades. E aí, mudando um pouco ali do acesso inicial, a gente vai para a movimentação lateral. E aqui vem um item bem legal desse report da CrowdStrike, que ele faz a medição do breakout time. O que é isso? É o tempo que o atacante leva após fazer o acesso inicial para ele se mover lateralmente. E isso, em 2024, né, a gente teve uma medição que essas quadrilhas elas estavam levando um tempo médio de 48 minutos. Após o acesso dentro do ambiente, eles já se movimentaram lateralmente e chegaram ao seu objetivo em 48 minutos. E a gente teve um ataque, né, que foi descoberto em 51 segundos. Então, pensa o desafio que é para uma equipe de segurança detectar um ataque em menos de um minuto. É simplesmente ali extremamente complicado da gente conseguir reagir, né, a um ataque nesse tempo. Então, por isso, de novo, é muito importante a gente ter mecanismos hoje, inclusive, que automatizam essas defesas, né, contra essas táticas que os atacantes utilizam, né? E, por fim, ali, 79% dos ataques,
em 2024, elas foram intrusões onde os grupos criminosos eles tiveram interação direta. Ou seja, eles não utilizaram um script, algo automatizado para explorar o ambiente. Eles mudaram, né, de fato, ali a parte de técnicas e táticas que eles utilizam tradicionalmente, que é executar um script, um arquivo do Office com uma macro maliciosa, por exemplo, ali que automatiza o ataque. Não, eles estavam colocando a mão na massa. Né? Então, isso também mostra como porque hoje, se você for olhar, a maioria das soluções de segurança já está preparada para detectar um script malicioso e fazer um bloqueio dessas ações automatizadas, vamos dizer assim. Né? Então, os atacantes eles estão colocando a mão na massa, eles estão se readaptando, né, a esse ecossistema que introduziu. Meu fone desligou aqui, pessoal. Querendo ou não, eles estão se adaptando a esse cenário onde as empresas introduziram segurança, né, de alguma forma dentro desses ambientes. Diego, se me permite, só fazer Claro, Andrei. um comentário que esse ponto é muito importante. Eu queria só ressaltar que, como você trouxe, né, aquela visão sobre os ataques em diversas plataformas, né, multi-cloud, a parte de AWS, Azure e diversos ambientes, e agora essas informações sobre esses números. Isso mostra que cada vez mais eles estão muito mais avançados, eles sabem o que eles estão fazendo, principalmente em ambientes em nuvem. Se a gente for até trazendo até um detalhe sobre os outros relatórios da CrowdStrike em outros anos, esse tempo ele veio caindo drasticamente. Né? A gente teve, por exemplo, o relatório do ano passado, que o tempo médio era 62 minutos. Né? O tempo médio caiu para 48 minutos. O ataque mais rápido tinha sido 2 minutos e 7 segundos. Caiu para 51 segundos. Então, o que vai ser lá no ano que vem, quando sair esse relatório, quando a gente observar para os ataques que estão acontecendo hoje? Então, hoje, a gente sabe que os atacantes eles são muito avançados. Esse ecossistema, a gente tem grupos especializados em cada etapa do ataque que torna cada vez mais complexo essa parte da proteção. E como você disse, né, Diego, eu preciso garantir que eu tenho uma proteção automatizada. Depender de uma força-tarefa manual, eu não vou conseguir responder a tempo hábil e de parar esse ataque no momento que ele está acontecendo, ou minimizar o impacto. Eu preciso automatizar cada vez mais e até se os atacantes estão utilizando ferramentas automatizadas também para acelerar esse processo, inteligência, eu preciso garantir que eu tenha esse processo também, né? Exatamente, porque, de novo, né, manualmente, até a gente fazer uma investigação, um incidente já aconteceu, né? O atacante já alcançou o objetivo dele. Então, essa é uma mensagem, né, pessoal? Você não tem só os problemas, você também tem um adversário, você tem esse grupo de atacantes ali que tem várias táticas e técnicas específicas hoje para explorar esses ambientes. Então, por isso que, de novo, é muito importante a gente ter a questão da inteligência também, de monitoramento de grupos maliciosos, de entender como que eles estão adaptando essas técnicas e táticas no dia a dia, né, pessoal? E aqui é bacana da gente trazer também a questão hoje de como a CrowdStrike também, querendo ou não, ajuda a fazer um monitoramento de todos esses grupos. Hoje, para vocês terem uma ideia, a gente já consegue rastrear aqui 257 grupos criminosos aqui em questões de táticas, técnicas, comportamentos, como que eles agem nos ambientes, quais os ambientes que eles exploram, a forma que eles exploram, qual é também o objetivo deles com esse tipo de exploração. Né? Só em 2024, teve 26, né, até de 2024 em diante, já foram adicionados mais de 26 novos grupos. Isso quer dizer que a gente está adicionando, por exemplo, um grupo a cada 2 semanas. Então, para vocês verem como está crescendo, né? As quadrilhas, elas estão crescendo, elas estão se formando. E além disso, né, ele ainda tem uma questão de monitorar mais de 140 agrupamentos de atividades, que são justamente táticas e técnicas que nem estão atreladas a um grupo ainda.
Então, tudo isso ajuda muito a entender como que o ataque funciona e como se bloqueia esse ataque, né? Além disso, né, a gente também tem, olha como esses ataques eles estão distribuídos. A gente já tem hoje grupos de atacantes em praticamente todo o globo, né? Então, claro, cada uma, de novo, com o seu objetivo específico, com sua técnica específica. Mas a gente separou aqui alguns, né, que são adversários que miram cloud, tá? Então, o Scarlet Spider, por exemplo, né, ele é um dos grupos mais ativos em ataques à nuvem, tá? Ele tem foco em SSO, Microsoft 365, soluções em SaaS, a parte de camada e gerenciamento de cloud. Então, qual é a tática dele? Ele faz acesso via credenciais roubadas, utiliza phishing, faz movimentação lateral entre serviços cloud e também mantém persistência nesses ambientes utilizando MFA alternativo. Então, os alvos principalmente desse grupo são infraestruturas em nuvem corporativa, né, e SaaS. Temos também o Famous Colina, né, que ele ganha acesso à nuvem com uma ameaça interna, usando identidades falsas, né, para se infiltrar dentro dessas empresas. A tática que eles utilizam é uma persistência via criação de usuários administrativos em tenants de cloud, né, usam ferramentas ali e filtrações de dados. Os alvos também são clouds corporativas e ambientes de desenvolvimento. Então, veja que aqui os alvos já começam a ser diferentes. Eles utilizam mais a parte de console, outros utilizam parte de ambiente de desenvolvimento. E aí a gente tem também o Labyrinth Colina, que ele também compromete estações de trabalho de desenvolvedores, né, usando ali parte de identidades falsas para se infiltrar dentro de empresas. Então, eles utilizam backdoors em projetos de GitHub, utilizam credenciais para acesso a serviços de cloud, e o alvo deles, então, é esses ambientes de desenvolvimento, de CI/CD, né, hospedados nas clouds. Então, já são bem mais específicos, né? Eles focam nesses desenvolvedores que geralmente têm acessos privilegiados nesses ambientes. Então, são focos muito exclusivos. E aí a gente tem também o Channel Nexus, por exemplo, que utiliza redes de dispositivos comprometidos para realizar ataques em nuvem, né? Esse aqui foca especialmente em Microsoft Entra ID, né? Então, o alvo dele principal é Azure e serviços integrados ao Azure. E, por fim, ali, o Nitro Spider, né? Ele usa anúncios online para distribuir malwares em ambiente cloud e SaaS. Então, ele cria vários sites falsos gerados ali por LLM, né, por inteligência artificial, e faz redirecionamento para payloads maliciosos desses sites. Então, justamente, os alvos são usuários de serviços de cloud e SaaS. Então, para dar um resumo, pessoal, só para vocês entenderem e verem o link dos problemas com adversários. A gente tem esse problema dos atacantes também, dos grupos criminosos. E aí, pessoal, agora, para a gente falar, eu vou chamar o Andrei para falar um pouquinho, principalmente, como que a gente faz, então, para resolver esses problemas? Como que a gente faz para parar esses adversários, esses grupos criminosos? Andrei, por favor, passar a palavra para você. Perfeito, Diego. Excelente. Esses pontos que você apresentou, que você trouxe aqui para a gente, são muito importantes para a gente conseguir entender como a solução, como a gente consegue resolver esses problemas no dia a dia, né? Você comentou muito bem sobre essa parte, por exemplo, os problemas que a gente tem de muitas infraestruturas, né? Multi-cloud, falha de configuração. Então, existe todo um ambiente onde a gente precisa ter a visão de quais são esses problemas, que muitas vezes a gente não consegue saber o que existe. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto são os adversários. Então, como é que a gente consegue resolver esses problemas? Primeira questão, eu preciso entender o que eu tenho dentro do meu ambiente, preciso descobrir, preciso ter uma visão mais clara, então uma visibilidade completa sobre o que eu possuo no meu ambiente. Aquela velha máxima, né? Aquela velha informação que a gente vê lá no livro do Sun Tzu, livro da Arte da Guerra, que é preciso conhecer a si mesmo e conhecer meus adversários, conhecer meus inimigos, que eu
assim eu vou conseguir proteger meu ambiente, vou ficar seguro. Basicamente, eu preciso conhecer quais são as infraestruturas que eu tenho, meus ambientes, desktops, servidores, o que eu tenho on-premise, o que eu tenho em nuvem. Como a gente está focando em nuvem, existe um ambiente muito complexo em nuvem e a gente precisa conhecer o que está rodando lá dentro. Eu tenho workload, não tenho workload, tenho Kubernetes, eu tenho aplicações que estão expostas, não tenho. Tenho toda essa visão do meu ambiente, eu começo a olhar para priorização. E aí uma parte de inteligência vai fazer toda a diferença aqui, porque eu vou conseguir identificar quais são essas vulnerabilidades que eu tenho dentro do meu ambiente, para essa infraestrutura que eu possuo, quais são as ameaças, vulnerabilidades, e conseguir focar naquilo que realmente vai dar um resultado. Quando a gente olha para um ambiente complexo, que a gente tem uma grande quantidade de ativos, de informações, a gente vai ter diversas vulnerabilidades para cada ativo, eu preciso focar naquilo que vai realmente me proteger. Então, identificar quais são as vulnerabilidades, mas disso, quais são as vulnerabilidades críticas que eu tenho. O que está aberto para a internet, o que não está, quais são os adversários que existem, que estão focados naquele tipo de vulnerabilidades, aí sim eu consegui trazer a priorização, o que faz sentido. E a partir daí, o terceiro ponto que a gente vê aqui é a parte de proteção. Como é que eu consigo proteger? Volta aquela máxima de entender quem são os atacantes e como é que eles estão operando, para que eu consiga ajustar meu ambiente e focar naquilo que realmente vai trazer um resultado. Diego, pode passar para o próximo item, só para a gente continuar nessa parte da resolução dos problemas? Aqui a gente começa a entrar um pouco mais de como parar os adversários. Então, eu já entendi os problemas, mas eu preciso ter uma visão completa, e aqui entra um pouco mais no detalhe. Por exemplo, a parte de discover. Eu preciso entender qual que é a minha infraestrutura, meus computadores, meus workloads, como a gente comentou, ter toda essa visão de microserviços. Aplicativo SaaS vai fazer toda a diferença. Hoje a gente tem uma grande quantidade de aplicativos que são utilizados de forma SaaS a todo momento. Tem informações sigilosas, informações dentro desses ambientes, mas a gente não sabe quais são os níveis de segurança que a gente tem ou quais são esses tipos de informações. Também a parte de dados, o Diego comentou, teve o ataque da parte da AWS, né? Foi comprometido lá um bucket S3. Eu tenho dados sensíveis nesse ambiente? Não tenho? Será que ele está aberto, está exposto e não deveria estar? Então, eu preciso ter uma visão mais completa e não só essa visão completa que eu digo em cima da nuvem, mas correlacionar essas informações com outros domínios. Será que eu tenho um usuário interno que de repente tem comunicação com o ambiente em nuvem? Talvez eu tenha uma VPN que se comunique lá com a nuvem, então já estou linkando minha infraestrutura com o ambiente em nuvem, e aí eu consigo ter uma visão mais completa sobre esse ambiente. A partir daí eu consigo contextualizar, trazendo essa visão do threat hunting. O Diego comentou sobre essa visão dos adversários, é a partir de threat intel da CrowdStrike, onde ele já consegue trazer umas diversas informações, e aqui nesse ponto eu tenho uma equipe que faz uma caça de ameaças. Além de trazer todas essas informações, a parte de inteligência correlacionar essas informações, o time de caça de ameaças, o time de threat hunting, está buscando para entender se dentro do ambiente existe algum indicador de ataque, né? Uma falha de configuração, de repente algum comportamento suspeito, um usuário que de repente ele começa a desativar um serviço talvez de segurança, um CloudTrail lá da AWS, começa a ter modificações no ambiente que talvez não deveria. Aqui eu já consigo entender talvez que esse comportamento seja um comportamento linkado ao grupo de ataque. E os próximos passos talvez sejam outras ações para evoluir esse ataque dentro do ambiente. Então, a partir de aí, eu vou conseguir priorizar, identificar o que é possível ser explorado, qual é a criticidade daquela aplicação para o negócio, daquela comunicação, ter uma visão mais completa e, por fim, responder, que é o que a gente comentou. Preciso ter uma resposta, primeiro, para parar o ataque o mais rápido possível. O atacante está muito rápido, eu preciso ser mais rápido que ele. E, além disso, eu consegui identificar falhas, conseguir resolver esses problemas antes que aconteça algum impacto. E para resolver todos esses itens, né, a gente tem a solução da CrowdStrike, que ela entrega uma plataforma completa de KNAPP. O CNAPP, ele basicamente, a gente começa falando aqui sobre a primeira camada seria a camada de cloud, onde a gente consegue ter a visão, primeiro, CSPM, conseguir ver qual que é a postura de segurança daquela infraestrutura de nuvem, daquele ambiente, aquela plataforma de nuvem. Quais são as falhas de configuração, indicadores de ataque, o que está acontecendo ali dentro. Olhar também para a parte do QM. Existe algum usuário, como o Diego comentou, tem usuário que deveria ter aquele tipo de acesso, tem acesso privilegiado e não deveria, ou talvez ele tenha acesso a todos os projetos como privilegiado, né, um admin, mas ele só deveria ter acesso a um projeto e às vezes nem admin.
Então, ele te trazer essa visão de quais são esses níveis de risco de usuário fazem toda a diferença e também o tipo de comportamento. Mas, às vezes, ele sempre acessa um projeto, começa a tentar acessar todos os outros, fazer modificações. Aqui, ele vai conseguir te trazer a visão, além de vulnerabilidades, níveis de riscos. Então, olhando para todo esse ambiente. Pode passar, por favor? Perfeito. Então, aqui, um ponto bem importante dessa visibilidade de vulnerabilidades, essa visibilidade do CSPM, é a gente contar com essa parte da inteligência da CrowdStrike. A gente tem a parte do Expert AI. Esse daqui é um nível que ele valida, ele vai olhar, primeiro, para níveis de risco e conseguir te trazer uma priorização dentro do ambiente. Como é que isso faz sentido dentro do parte do cloud? Primeiro, a gente está olhando para o CVSS. Quando a gente olha para todas as vulnerabilidades, tem os níveis de risco, baixo, médio e alto, a gente consegue priorizar a partir daí. Mas só isso não é suficiente. Talvez a gente já comece a olhar para o nível de vulnerabilidades que sejam críticas pelo CVSS. Aqui a gente já conseguiu ter um nível mais avançado de priorização, mas agora a gente começa a olhar para outras informações. Tem alguma dessas vulnerabilidades que está exposta externamente na internet? Se sim, o nível de risco aumenta ainda mais, porque eu tenho vulnerabilidade crítica que está aberta na internet. A partir daí, eu começo a olhar para outras informações, por exemplo, a parte de ASPM e DSPM. O que ele traz? Informações, por exemplo, dos dados. Essas vulnerabilidades possibilitam acesso a dados sensíveis? Se sim, nível de risco ainda maior. Se, de repente, eu tenho uma aplicação que está rodando, talvez seja uma aplicação mais crítica, que está aberta na internet e tem essas vulnerabilidades. Então, o nível de risco vai aumentando. E, por fim, olhar para o ambiente de ataques em si. Existem exploits, adversários que estão usando esses exploits para explorar essas vulnerabilidades. Não adianta muita coisa eu ter uma vulnerabilidade que seja crítica pelo CVSS, focar nela, mas não tem nenhum adversário olhando para ela, não tem nenhum exploit criado, nenhum script malicioso ainda. Talvez tenha uma vulnerabilidade que seja até mesmo baixa ou média pelo CVSS, mas existam diversos adversários, diversos ataques. Essa talvez seja a que eu deva focar nesse momento, priorizar aquela que realmente vai trazer um resultado e aumentar meu nível de segurança. E é justamente esse ponto aqui. E por fim, olhar aquilo que está rodando em execução. O SPM, ele vai olhar para a aplicação, o que está em produção, o que está rodando. Então eu tenho todas essas verificações, eu sei que é uma vulnerabilidade que ela está em operação, eu posso ser explorado através dela, tenho ali uma grande quantidade de adversários olhando para essa vulnerabilidade, é essa que eu tenho que focar, essa vai ser a principal que vai aparecer destacada para que eu resolva no primeiro momento na minha plataforma. A partir daí a gente começa a falar de proteção em runtime, proteção em tempo real, olhando para workloads. Preciso conseguir proteger tanto minhas VMs, meus containers, eu preciso proteger meus ambientes serverless, Kubernetes, então eu preciso de proteção em tempo real. Através de um agente, ele vai fazer toda essa parte de proteção, tanto a parte de CDR, né, o Cloud Detection and Response, parte de NGAV, a gente utilizar a parte de inteligência artificial, machine learning, análise de comportamento para identificar todos esses comportamentos maliciosos que podem estar acontecendo dentro desse ambiente. A parte de Cloud Workload Protection, então eu consegui proteger todos os meus workloads e garantir a parte de orquestração também. A gente está falando de proteção em tempo real, então eu preciso garantir que, bom, eu tenho talvez um container, um workload, eu preciso garantir que ele não tenha sido modificado ou possua alguma falha quando ele entra em operação, ou até mesmo antes de entrar em operação. Então, conseguir proteger em tempo real, isso vai fazer toda a diferença. Como é que a gente pode pensar nessa parte de proteção em tempo real em workloads? Olhando aqui pela parte do CI/CD, né? O CI/CD a gente tem lá, desde a parte inicial, conseguir fazer um assessment olhando para essas imagens. Eu tenho que identificar qual o sistema operacional, qual que é a aplicação que está rodando, se eu consigo identificar algum malware dentro dessa imagem, se de repente dentro da imagem eu possuo secrets, segredos ali, senhas armazenadas que podem ser utilizadas, ou de repente olhar para as dependências daquela imagem, se as dependências estão adequadas, são seguras, se existem falhas de configuração, impedir inclusive para que ela entre em operação. Ou até mesmo essas imagens, elas estão em algum registro, por exemplo, ICR, né? A gente precisa analisar o registry também. Então, conseguir conectar e analisar essa imagem dentro desse ambiente que está armazenado. Então, olhar
também para pacotes do sistema operacional, se existem vulnerabilidades, ou até mesmo para a parte de dependências daquele tipo de desenvolvimento, né? Se a gente estiver olhando para um Python, quais são os pacotes que são como dependências. E a partir daí, aqui a gente está falando principalmente da parte de construção dessa aplicação, mas enquanto ela estiver em operação também, eu preciso ter a proteção. Aí entra a parte de proteção em tempo real, por exemplo, a parte de Kubernetes Protection. A gente vai conseguir ter a visibilidade de todo esse ambiente através também de detecções de falhas de configuração e também a parte de Admission Control. Admission Controller, a gente conseguir identificar, bom, eu tinha aquela imagem que de repente essa imagem talvez ela não esteja com as configurações adequadas, exista talvez alguma falha de configuração, algum malware, alguma falha que passou batido antes, mas eu estou identificando agora, então talvez eu possa já impedir que ela continue em operação. Ou talvez até mesmo a parte de Runtime Protection que a gente tem ali embaixo, que a gente conseguir fazer a detecção tanto de inteligência artificial, machine learning, para identificar algum tipo de ataque, um script malicioso, algo que esteja rodando nesse equipamento, ou até mesmo o Drift Detection, ou até mesmo o Rogue Container Detection. A gente consegue identificar, opa, essa imagem que entrou em operação, ela está rodando agora, mas ela não está adequada, ou até mesmo teve uma modificação que não deveria ter acontecido, então ela não está adequada com o que deveria estar em operação. Então, tirar essa imagem de produção, parar ela naquele momento, conseguir fazer essas verificações. Até mesmo NextGen Antivírus, entre outros. Então, proteger em tempo real também faz toda a diferença, além de ter essa visão do ambiente. E a partir daqui a gente fala também um pouco sobre essa parte de ASPM, então conseguir olhar para o risco daquela aplicação baseada no que está rodando naquele momento. Então conseguir olhar para essa aplicação e identificar quais são as bibliotecas, as APIs que estão conectadas, ambientes que estão conectados com essa aplicação e os níveis de riscos desses ambientes. Talvez eu tenha lá uma API que está conectada, que eu consumo ela através dessa minha aplicação, mas essa API existe uma série de falhas, vulnerabilidades, e eu estou consumindo ela, ou até mesmo tem uma conexão com algum ambiente interno que tem alguma falha que possibilita ser explorado aquela aplicação. Conseguir ter uma visão mais completa aqui como um todo. Aqui é uma parte bem interessante para a gente falar nessa camada 7 da aplicação, porque, de um lado, a gente fala da parte de shift left, a gente proteger a aplicação desde o início, desde a concepção, fazer lá, muitas vezes, um SAST, olhar para o código, fazer a avaliação de vulnerabilidades nesse código, fazer a avaliação de vulnerabilidades quando já estiver rodando, então, fazer um DAST nela, um SA, analisando ali as dependências, mas quando a gente olha para a parte da aplicação que ela está rodando em tempo real, a gente começa a pensar, por exemplo, que o Falcon SPM ele vai conseguir fazer uma validação mais profunda, não só daquela aplicação, daquele código que está em produção, mas do ambiente como um todo. Como eu falei, eu tenho bibliotecas, eu tenho APIs, eu tenho outros tipos de conexões. Qual que é o risco que cada uma dessas falhas representa para o meu ambiente e que representa também em nível de negócio para a minha empresa? Isso vai fazer toda a diferença, eu consigo identificar em tempo real esse ambiente, ele é mais crítico e ele possui uma série de vulnerabilidades, onde eu consigo ter um mapa dessas falhas que existem dentro do meu ambiente. Não é só seria um DASH, mas sim a proteção em tempo real. E a partir daqui a gente olha para os dados também, onde dentro do Cloud Security eu vou conseguir identificar tanto se existem dados sensíveis dentro de um bucket, por exemplo, ou também dentro dos modelos de inteligência artificial, a gente conseguir fazer a verificação da postura desses modelos de inteligência também. Talvez eu já tenha produtos de inteligência rodando, conseguir identificar quais são esses níveis de risco, e aqui faz toda a diferença, porque aqui eu consigo linkar a infraestrutura que eu tenho em nuvem. Eu tenho talvez um container rodando que está rodando alguma aplicação específica e eles utilizam um bucket com diversas informações sensíveis. Consigo contextualizar toda essa série de indicadores ali de riscos para o ambiente todo. Por favor, Diego.
E para finalizar, pessoal, eu queria só comentar que de todas essas informações eu trouxe diversos recursos que a gente consegue proteger o ambiente utilizando essas camadas de segurança, contextualizando também com o que a gente viu de problemas, adversários e como a gente protege isso, mas não sou só eu que estou dizendo que a CrowdStrike consegue te trazer todo esse nível de segurança, também é um mercado, a gente começa a olhar aqui, por exemplo, tem diversas avaliações, Forrester Wave, a gente vê Cloud Workload Security, CrowdStrike posicionada como líder, GigaOn Radar também como líder, então a gente tem diversas avaliações aí no mundo todo que a gente participa justamente para mostrar esses níveis de proteção, então o mercado mostra que a gente tem esse nível de proteção seguro e também, além de outros produtos como a gente já viu em outros momentos, a gente já conversou também, talvez vocês tenham participado, que em outros produtos a CrowdStrike tem uma plataforma muito completa e hoje a gente está focando na parte de Cloud Security e outros produtos também a gente tem um destaque muito grande no mercado. Aí mostra, né, Andrei, principalmente como é importante a gente ter realmente uma solução, né, para nos apoiar a resolver todos esses problemas, né, que são problemas, né, atuais, são problemas que a maioria das empresas que utilizam esse tipo de ambiente sofre, né, então realmente a gente precisa de uma solução robusta para nos ajudar, principalmente como a gente falou, né, a parte de automatizar as respostas. Porque, de novo, até a gente, tudo bem, a gente tem equipes excelentes dentro das empresas, dentro dos clientes, né, e tudo mais, mas de fato, né, essas equipes, elas são especialistas para focar no negócio, né, elas precisam ter tempo para avaliar realmente as estratégias do negócio e tudo mais. Se a gente, claro, essas equipes elas vão poder se focar em fazer uma análise mais aprofundada em um tipo de incidente, um tipo de situação anormal dentro do ambiente. Só que entre o tempo que ela leva para fazer essa análise, para fazer essa verificação, e o tempo que o atacante está levando hoje, né, para conseguir atingir o objetivo dele, a gente tem aí, né, um tempo muito grande entre a gente conseguir detectar e bloquear esse atacante e ele atingir o objetivo dele. Né? Então, de novo, reforça muito a necessidade hoje que a gente tem de ter inteligência, de ter uma solução que justamente faz um funil, né? Que nem a gente estava vendo ali nas lâminas, chega a fazer um funil. Beleza, a gente tem lá 100 mil problemas, mas quando a gente vai priorizando tudo, passando as camadas ali que realmente são importantes, até chegar ali no ativo, na solução, sei lá, na aplicação mais crítica para o negócio, a gente já é muito mais assertivo e não tem todo aquele trabalho, né, até chegar àquele ponto em específico. De novo, Exato. reforça muito. E aí, pessoal, também, né, não menos importante, é a gente também, né, hoje a Drop, ela também conta com uma equipe especialista nessa frente, para proteção de cloud, né? Usando, por exemplo, o motor, a solução da CrowdStrike, hoje a gente consegue trazer esse serviço de segurança, né, para ambientes em cloud, fazendo toda essa parte, né, fazendo um trabalho ali de evolução, um trabalho evolutivo, né, aplicando essas camadas de segurança. Então, muitas vezes a gente não vai com certeza aplicar tudo isso de uma vez só, a gente vai aplicando isso em níveis, vai entendendo o nível de maturidade do nosso cliente, para justamente a gente ser assertivo nas peças que a gente vai colocar dentro do cliente para garantir essa proteção, né, desses ambientes tão complexos hoje, tá, pessoal? Bom, agora a gente abre para perguntas. Pessoal, quem tiver alguma dúvida, né, pode comentar ali. Glória, você nos ajuda ali com a validar ali chat ali, se alguém mandou alguma Claro. coisa. Em paralelo, pessoal, ali abrindo para as perguntas também, mas eu já vou colocar o linkzinho do nosso sorteio. Hoje a gente vai sortear uma caneca da Drop e o kit chimarrão, que daí é a cuia e a bomba. Deixa eu Perfeito. colocar aqui.
André, acho que a gente foi bem, cara. Não teve nenhuma pergunta. Então, acho que o pessoal entendeu tudo, né? Foi tranquilinho. Ficou bem tranquilo, o pessoal pegou o que a gente queria passar aqui. Mas se tiverem perguntas também pode ser um por um, né? Um por vez. E até, pessoal, de novo, vocês têm aqui os nossos contatos, tá? Estão aqui na tela. Se quiserem nos adicionar ali no LinkedIn, a gente pode, né? Não quiserem pedir aqui, quiserem, né, mandar no privado, sem problema nenhum, tá? A gente está à disposição para responder qualquer tipo de dúvida, inclusive, tá, pessoal? Para fazer uma demonstração do produto, do serviço, para fazer uma prova de conceito. Fiquem extremamente à vontade, tá? Para nos contatarem, que a gente está à disposição de vocês, tá bom? Exatamente. Esse é um ponto bem importante, né? Eu gosto de falar da solução, gosto de mostrar a solução, e também fico à disposição para fazer uma demo mesmo, mostrar a solução aí como ela funciona mesmo na parte prática, mas nada melhor também do que testar dentro do próprio ambiente, ver ali a solução funcionando para a sua necessidade, né? A solução ela Exato. tem vários recursos, então pode ter diversos pontos que podem ajudar aí dentro do ambiente. Tenho certeza que vai, inclusive. Perfeito, perfeito. Bom, Glória, acho que perguntas não temos, tá? Não Então, se temos você perguntas, quiser, mas teve alguns elogios ali. O pessoal falou muito ó, bom, top, excelente, como sempre. Então, legal. acredito que Obrigado, todos pessoal. entenderam muito bem. Muito obrigado, pessoal. Vou dar mais um minutinho aqui para o pessoal se inscrever. E aí Uhum, eu já encerro que eu sorteio. ótimo. Eu já vou parar aqui a compartilhamento. Vou encerrar aqui, pessoal. Vamos lá, tem 17 pessoas para o sorteio. Boa. Claro, você quer colocar aí? Quer que eu Se abra puder aqui o colocar, sorteador? eu te Claro, agradeço, Diego. Só para sem eu problema. conseguir Quantas controlar pessoas? aqui. 18? Então, 17. 17. Perfeito. Deixa eu compartilhar aqui. Ah, o primeiro brinde vai ser a caneca. Caneca. Isso. Perfeito. Vamos lá então, pessoal. Boa sorte a todos. Vamos fazer o primeiro sorteio da caneca, então. Vou rodar aqui. Número 13, Glória. Número 13 é o Luan. Não sei se eu pronunciei certo, desculpa. Ganhou a caneca da Drop. Boa. A gente sorteia sem repetir o número, certo? Isso, por favor. Agora o próximo sorteio é o kit chimarrão. Cuia e bomba. Tá bom. Vou pegar aqui, sortear sem repetir o resultado. Vamos lá então, pessoal. Próximo sortudo aí. Número 4. Número 4 é o Carlos Augusto. Olha aí. Boa. Parabéns, Carlos. Perfeito. Eu entro em contato com vocês, Fechou, então, pessoal. pessoal, para pegar o endereço certinho e enviar para o endereço de vocês. Boa, boa. Então tá, pessoal, a gente vai encerrando aqui. De novo, agradeço a presença de todos. Espero que vocês, né, de novo, participem dos próximos webinars também, né? Vai ter ainda muito conteúdo bacana. Então, não esqueçam de se inscrever lá e conto aí com a presença de todos. Grande abraço, tá, pessoal? Uma boa Obrigada, semana para pessoal. vocês. Tchau, tchau. Muito obrigado, Valeu, pessoal. Um abraço. Andrei. Um Obrigadão, Diego. abraço.